acho que fica muito fácil a gente nomear, né, quais são as características na hora em quando a gente entende que quando existe um medo instalado dentro das organizações, né? E o que que é esse medo? É o medo de falar, é o medo de compartilhar as ideias, é o medo de apontar coisas que não estão corretas. Então, esse sentimento de que eu não devo falar aquilo que eu estou vendo, porque eu posso ser punido, Medo de se né? De expressar, se né, Milena? expressar. Então, ela com certeza é uma das características da liderança tóxica, não, melhor, desculpa, da cultura tóxica. A gente também tem a característica do líder que normalmente uma empresa muito competitiva, mas não por causa da competitividade, mas normalmente quando a competitividade vem acompanhada com a não lealdade, né? Caramba, né? Então, Que é o lealdade é um ganho ponto. a qualquer custo, né? Então, eu estou competindo com meu colega e não é uma competição saudável, onde chega em determinado ponto, a gente pode colaborar para alcançar o resultado. Não, ela é uma competitividade onde eu preciso ganhar a qualquer custo, eu preciso alcançar o resultado organizacional a qualquer custo, né? Eu digo assim, quanto sangue, às vezes eu passo pelas organizações e percebo que identifico que existe uma cultura, né, mais tóxica, eu digo assim, quanto sangue está ficando pelo caminho para que esse resultado seja alcançado, né? Então, como está sendo o índice de turnover, porque as pessoas não aguentam saem, isso é um indicador de que a cultura é Indicador tóxica, Perfeito. porque as pessoas não aguentam ficar. Como que está o índice de burnout, porque as Isso. pessoas adoecem, né? Então, essas são algumas das características que eu poderia agora já de cara nomear, né, ou enumerar como pertencentes a esse tipo de cultura. Você sabe que me veio aqui à cabeça uma conexão com um episódio, desculpa, com a temporada anterior, que a gente falou sobre normoses, lembra? Na entrevista Verdade. Com o Lui. com o Lui. Total. Então, o que que acontece com ambientes de cultura tóxica? Eles normalizam comportamentos tóxicos. Então, quando o teu exemplo me levou a esse lugar. Talvez precisou, não sei se eu entendi correto, mas essa tua experiência foi que opa, peraí, isso sempre Não é vai normal. acontecer. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso acontece aqui com tanta Sim. recorrência, mas e eu venho aceitando, porque enquanto você está como colaboradora, você aceita, certo? Sim. Você aceita na medida em que passam-se os dias e você se mantém ali naquele lugar e não busca um outro espaço. Funciona assim. Isso aqui funciona desse aqui jeito, é dessa desse maneira. jeito. É desse jeito. Então e eu que me adapte. Exatamente. Então a gente acaba normalizando para poder continuar fazendo parte daquele ambiente. Não, isso fora, né? quando a gente começa a perceber que é assim mesmo que deve funcionar, sem perceber que não. Que lá fora o mercado funciona de outra forma. Você está tão imerso naquele sistema que começa a perder até um pouco da noção. Será que sou eu mesmo que estou errado? Será que é assim mesmo que tem que funcionar? Você começa a questionar, porque eles te impõem aquele sistema, aqueles valores, tanto de uma forma que é aquilo, né? Se a mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Então, assim, um sistema, um padrão repetido e insistido tantas vezes, por fim, acaba te convencendo que aquela deve ser a verdade. E você começa a se sentir inadequado dentro de um sistema que ele sim está inadequado, não você, até que você consegue olhar, ampliar esse seu olhar para fora, né? Que, igual foi o caso da Flávia, quer dizer, ela foi ao extremo, ela ficou ali anos e ainda acreditava, tentava entender como que ela podia se adaptar até chegar ao ponto de que, diante de uma situação dessa, né, ser a gota d'água para ela falar, não, calma, eu acho que o sistema Carol, lá fora é diferente disso aqui e eu é que estou no lugar errado. E acho que nesse exemplo da Flávia traz uma percepção que no ambiente de cultura tóxica, a comunicação ela é muito comprometida. Totalmente. Então, assim, você tem as regras, a política, os ajustes do o que é possível e o que não é, os limites encobertos. E esse padrão, esse ajuste te deixa assim, mas
será que é possível, então, eu me candidatar a essa vaga? E quando as regras não são colocadas antes, você fica à mercê de uma decisão quase que beirando aí o nepotismo. Então, de certa forma, esse lugar do eu não tenho voz, eu não sou ouvido, além de não ser ouvido, não há clareza no jogo, não há clareza da intenção e essa percepção de agendas ocultas. Então, eu estou dentro... Agenda oculta. Então, eu não posso abrir as minhas agendas para todos, porque eu não sei quem está do meu lado, porque a gente não criou alianças, a gente não consolidou parcerias. E a gente trabalha que meio que cada um querendo sobreviver nesse ambiente hostil. Então, eu não posso nem dividir muitas vezes o sofrimento com o outro, porque você tem dúvida de quem é o outro. Sim. Então, olha como que a vulnerabilidade da comunicação, como esse campo maior, ele se estabelece e faz essa nova regra, a regra de quem está no poder, que emerge quando a gente percebe esse ambiente hostil, né, no que envolve o campo da comunicação, as relações interpessoais se tornam frágeis e a comunicação presente, ela beira a violência. Então, a única comunicação que você consegue perceber e detectar é essa mais ofensiva. Então, que eu construo um campo de mais ameaças, isso é validado por essa cultura, é validado por essa cultura quando aquele tom que beira também o limite da discriminação, né? Então, as comparações. Então, o roubo de ideias, né? Então, perfeito. Eu tenho uma ideia, eu faço uma proposta e daqui a pouco eu vejo minha ideia sendo usada lá na frente e o crédito não é dado a mim, né? Então, é um ambiente de total insegurança. Eu não posso ser quem eu sou, eu não posso expressar o que eu penso, eu não posso me relacionar com as pessoas porque eu posso ser, entre aspas, apunhalada, né, pelas costas. Então, e ainda tenho medo de dar novas ideias porque podem usar as minhas ideias, né, da maneira errada. Então, é um ambiente que adoece mesmo, né? Emocional, fisicamente, porque ele não consegue gerar bons frutos das relações e extrair o melhor das pessoas, ao contrário, né? Extrair o pior das pessoas. E aí, só para a gente avançar um pouquinho, eu gosto muito dessa provocação que eu vou fazer para vocês, né? Quem nasce primeiro, gente? A cultura tóxica ou o líder tóxico? Ou a galinha. O ovo, a galinha. Quem é mais seco? Não vou fazer propaganda aqui. Mas o ovo, a galinha não tem problema, né? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? O líder ou a cultura tóxica? A gente não pode deixar de pensar no papel do líder para construir uma cultura, né? Eu já vou trazer esse ponto, porque muitas vezes a gente vê culturas viáveis, mais arejadas, mais flex, mas aquele líder naquele setor, naquele segmento, ele pode construir para o seu time um campo tóxico dentro, né, de um espaço saudável. E aí, só fechando aqui. Então, muitas vezes eu estou num silo dentro da organização que ele parece ser mais tóxico que os outros. Mas aí eu vou te provocar. Esse silo, ele sobrevive. Como que é possível sobreviver um silo tóxico dentro de uma cultura que não saudável? Uma subcultura tóxica dentro de uma cultura tóxica. Eu vou dizer que esse silo, ele tem horas. Se realmente é uma cultura saudável, ele tem um tempo para ele sobreviver. Tic-tac, né? Tic-tac. Agora, se a cultura, ela só na parede está escrito que nós somos, né, saudáveis, tem uma comunicação não violenta, frágil, né? Mas que no comportamento você não coloca, né, aqueles limites que falam até aqui é tolerável e de lá para cá não. Quer dizer, se não há isso, talvez essa cultura não seja tão saudável. É a laranja podre no cesto. E talvez a cultura não seja tão saudável quanto eu pensei. Provavelmente, esse líder tóxico num ambiente não tóxico,
ele sai. É. Ele consegue ser Mas se o ambiente expulso. estiver preparado, sabe assim, blindado o suficiente, minimamente, para isso, porque é o caso da laranja podre. Porque você tem um cesto de laranjas saudáveis, vem uma laranja podre, você coloca ali, se você não a retirar dali, né, não afastar as outras minimamente, não proteger as outras minimamente, em alguns dias estarão todas contaminadas. Mas eu Sabe? vou provocar vocês mais um pouquinho. Se essa laranja podre é a que traz resultado para a organização, Aí nós temos um problemão. aí nós temos um Um problemão. problema. Porque já vi, né, estrada fora, líderes que são tóxicos, mas que conseguem se manter dentro da organização, porque eles são os grandes fazedores de dinheiro ali da organização. Então, O ela não mal consegue. necessário. Ó, pessoal, só um spoiler aqui, a gente está com a nossa equipe de apoio, só estão balançando a cabeça aqui, eu acho que já viveram isso aí, né? Ou A gente seja, tem uma mini plateia, uma mini sabe? plateia aqui nos apoiando, então, porque é uma decisão difícil da Difícil, alta liderança, né? Porque às vezes você tem uma pessoa de alto desempenho, dependendo do momento da organização, é o que traz o dinheiro, mas ao mesmo tempo tem uma perda muito grande em relação à produtividade do restante da equipe. Então, ele é difícil porque fica nesse equilíbrio entre resultado e pessoas. O que faz É o ruim com ele, que pior sem ele. o que Aí- faz a tomada de decisão? É o quanto a valorização das pessoas na organização. Porque se as pessoas são valorizadas, a balança vai pender para nós vamos tirar esse líder e vamos reestruturar, né? Vamos nos preparar para tirar esse líder para prevalecer uma cultura mais saudável. Se não for pessoas que prevalecem, esse líder, sim, ele vai ter espaço, até o ponto onde a laranja podre vai sim contaminar todo o cesto. É E aí vai ter interessante, todo- né? E já percebeu como isso vale para países e chefes de Estado? Tá E é mais querendo perguntar, importante uma empresa saudável ou ou exatamente um salário que ela paga, um né? salário que ela Então, paga. cê- Que cê- decisão. Eu acho que isso é um processo, uma decisão muito individual, né? Você está falando aí, eu lembro de conversar com amigas que são funcionárias de organizações e mesmo em níveis de liderança, porque líderes também têm líderes, né? São liderados. Então, tem uma especificamente que é gerente de uma grande empresa que ela dizia assim, a minha algema é de ouro, né? Nossa. Carro da empresa, alto salário, bônus no final do ano, mais um. Sou refém, né? Mas, Refém não. mas em compensação, ela era chamada à noite, final de semana, para resolver os problemas em uma frequência, não era chamada nas exceções. Opa, se temos um projeto, precisamos finalizar, deu um problema, eu vou chamar. Não, era como uma rotina mesmo, né? Sempre nessa adrenalina. Mas ela dizia, minha algema é de ouro. Eu tenho uma outra fala de uma pessoa, ela falou para mim assim, Lu, dizem que a minha empresa tem cultura tóxica, dizem por aí, do lado de fora dos muros, olha bem, do lado de fora dos muros da empresa dizem que a cultura é tóxica, mas eu me sinto realizada dentro dessa cultura, porque eu sou competitiva, eu quero crescer, eu entendo que é nesse espaço que eu vou chegar lá. Então, assim, eu acho que existe também um código, sabe, dentro dessas culturas que valorizam essas hiperentregas, né? Essas pessoas que performam demais e que têm, de certa forma, muita clareza no jogo da vida. Que é assim, sustenta, né? que é assim, eu só trabalho. Eu Não, tem não pessoa- consigo nem ter vida fora. A minha vida é o trabalho. E essas pessoas se lançam já com esse padrão de cultura dentro desse universo que valoriza e sustenta isso. É um O que, perfil, que o que você né? está me dizendo é perfil. assim, se a cultura existe, existem pessoas que sustentam ela, né? Isso. Então não é só, ela começa com a liderança, assim, eu acredito nesse ponto, mas ao mesmo tempo eu tenho pessoas como a que eu conheço que fala, não, a minha algema é de ouro, e ela escolhe a algema de ouro do que buscar um espaço em outra organização. Tem esse caso que você trouxe. Não, aqui eu me realizo. Esse ambiente, mesmo ele para os outros sendo tóxico, ele é um espaço de crescimento para mim. Então, existe uma sustentação
para além da liderança. Uhum. Porque uma andorinha só não faz verão. Exato. Né? Perfeito. Então, Perfeito. isso é uma reflexão interessante, né? Porque quando a gente está no meio da empresa e a gente se sente inadequada, a gente precisa olhar quantas pessoas se sentem adequadas. Porque se Exatamente. tiverem mais pessoas adequadas, É. o sistema não vai mudar. E Eu a tenho uma cultura é reflexão validada. também. A É mais cultura fácil ela é você validada mudar. por todos. A cultura, ela precisa, para ela mudar, ela tem que acontecer como a água do chuveiro, de cima para baixo. E não de baixo para cima. E não como a água do bidê, que é de baixo para cima. Tanto que a água do bidê ela não tem força para subir. Não, ela sobe um pouquinho E cai. Então, quando a gente está falando de cultura tóxica e o título do nosso encontro é como, deixa eu pegar aqui o status quo, como mudar o status quo, é isso? Transformar o status quo, ele só acontece se o líder quiser. E aí, nesses casos, se a alta liderança quiser. Perfeito. Porque a cultura é a expressão da alta liderança. Muito bom. Né? Aquilo que a liderança aceita. Se ela... E aí, quando eu tenho uma organização que ela tem uma cultura muito tóxica, muito provavelmente, para ela mudar, precisa mudar o CEO, o diretor executivo, o número Alta um, gestão, a né? alta Mesmo, gestão. alta gestão. Alguém de muito poder da alta gestão precisa sair, porque ele saindo é possível transformar a cultura. Se não, e mesmo assim, para transformar isso, a gente vai cair naquilo que a gente, né, também conversou no nosso episódio de confiança, quer dizer, e aí como restaurar toda a confiança, todas as relações trabalho de interpessoais. longo prazo. Não, aí contrata uma consultoria, né? Esse é um processo de consultivo, mas sem expectativas de que seja. Não, processo de cultura. Cultura é comportamento, certo? Sim. A gente está falando de comportamento. E comportamento a gente não muda da noite para o dia. Porque a gente passa, né? Digamos que sai um CEO. Ele quer estabelecer uma nova cultura mais saudável. Mas eu tenho pessoas que têm comportamentos já enraizados. Alguns vão mudar rapidamente. Outros vão ainda ficar com aquele saudosismo. Era ruim, mas era bom. Funcionava, certo? Eu sofria, mas o resultado a gente alcançava. As coisas aconteciam aqui dentro. No grito, mas as coisas aconteciam. Então, é uma mudança mesmo comportamental que precisa ser instalada. Novos valores, novos comportamentos. E comportamento é um processo de mudança a longo prazo. Eu gosto muito de dizer assim, esse comportamento, não sei se eu já falei em algum outro episódio, mas se comportamento fosse fácil mudar, não existia personal trainer, porque todo mundo ia feliz para a academia e faria exatamente os exercícios que precisava fazer. Não existia terapeuta. Não existiria o terapeuta, não existiria o coach, não existiria mentoria. O alcoólico anônimo. Todo mundo faria sozinho por conta própria, né? Porque pra mudar. eu viraria uma chave na minha cabeça e a partir dali eu já adquiri um novo comportamento. Não acontece assim, né? Então, mudar uma cultura é um processo, na verdade, contínuo. É um investimento. Ele nunca vai acabar. Porque na hora que a gente chegou em determinado lugar, a própria organização já mudou. O contexto já mudou. As pessoas já não são as mesmas. E exigem uma revisão de novos comportamentos. Quando a gente sai de uma cultura tóxica, os marcos talvez sejam mais evidentes. Por quê? A gente sai de um ambiente de medo para um ambiente de segurança psicológica. A gente sai de um ambiente onde a gente vai punir o erro para um ambiente onde a gente vai entender que o erro é uma oportunidade de aprendizagem. A gente vai sair de cada um por si, de silos, para ambientes de colaboração. Os marcos ficam mais claros. Mas não quer dizer que esse seja o ponto de chegada final da organização. Muito provavelmente ela tem outros pontos para crescer.